Só que aí eu comecei a ir de camisa. Cara, quando eu cheguei na empresa dessa que eu ia pra colocar minha marmita, cara, os moleques tiraram uma onda. Ó o pastor, tá tirando, olha lá, seu Vai otário. pregar. Mano, cara, e aí... Ainda chegando com a marmita, parece uma e bíblia, revoltado, né? aí eu fiquei revoltado. Falei, não quero mais saber desse bagulho, amanhã eu não vou. Salve, salve, fazedoras e fazedores! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Giba e está no ar o podcast Fazedores. Hoje eu vou conversar com uma figuraça que eu tenho dúvida com ele, já vou assumir aqui publicamente, mas eu já vou contar essa história para vocês. Vou conversar com o Aaron Ramos, gosto de ser chamado como Aaron. O Aaron tem 41 anos, pai de 4 filhos, formado em planejamento estratégico empresarial, atuou no mercado corporativo por 15 anos em controladoria e decidiu mostrar para as meninas e os meninos da favela que tem como ter uma vida digna através de educação e aproveitando as oportunidades. Hoje, seu propósito de vida é gerar oportunidades para a favela através de educação pela arte, esporte, capacitação profissional e geração de renda e formação socioemocional. O Aaron é fundador do Instituto Resgatando Vidas, que integra a rede Gerando Falcões. O Instagram do Aaron é Aaron Framos, tá aí na tela, você vai ver, segue o cara, é bem legal. A gente já vai divulgar aqui o Instagram do Instituto Resgatando Vidas também e vai rolar uma conversa muito bacana hoje. Não perca, bem-vindo! Toca aqui. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Que bom que você veio, cara, obrigado aí pelo seu tempo. Sei que não é fácil, né? Todo mundo no corre, né? Fazendo 1 milhão de coisas. E a ideia aqui, irmão, é um papo aleatório, é uma resenha sem linha, sem caixa, né? A gente pode falar sobre o que a gente quiser, mas tem muito foco no empreendedor, tem muito foco na pessoa que está começando um pequeno negócio, e não uma startup. O cara tem uma barraca de cachorro-quente, a pessoa vende bolo no farol, na esquina, é uma costureira, é um sapateiro, quer começar uma pequena pizzaria. Então, muito foco nesse pequeno empreendedor que acaba se tornando invisível no Brasil. E aí a ideia é ouvir um pouco a sua história, como é que você tomou a iniciativa de sair da iniciativa privada e ir para o terceiro setor, né? Então, fica à vontade aí para contar a sua história para a gente, Aaron. Pô, tô mega feliz. Giba é meu grande amigo. Eu conheci o Giba num evento da Gerando Falcões. Verdade. Mas eu me lembro que o Edu Lira, da Gerando Falcões, falou assim, cara, negrão, mano, você precisa conhecer um negrão que é empreendedor e é aí da sua quebrada. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mano, é o Giba. Eu falei, sério, meu? E aí ele mandou seu contato, falou, chama o cara. E eu, de lá pra cá, eu fiquei pilhando o Giba, dizendo, cara, verdade. vamos trazer um curso pra cá, vamos se conectar. Então, pô, tô mega feliz de estar aqui. Que bom, que bom. Sei aí da sua correria, também tô muito feliz por ver tudo que você está construindo, como empreendedor, como chefe de família, como pai, como esposo e também como um dos grandes conselheiros da Gerando Falcões. E, assim como eu recebi já muitos conselhos seus, muito direcionamento. Eu sei que tem outros líderes também que estão engajados com vocês. Sim, então, gratidão sim. aí por estar conectado Tamo com a junto, gente. irmão. Tamo junto. Bom, lembrei agora que você falou de pai, lembrei do episódio das barracas. Você lembra, irmão? eu ia falar Nossa, antes do que podcast. legal aquilo, E, cara. e os moleques têm as barracas até hoje. Muito Brincam legal. lá. Agora passou para pequenininha, que agora eles são tudo grandão. Mas eu lembro que o Giba postou um vídeo e eu sou muito conectado com família, né? E o Giba postou uma foto de um vídeo, não sei se foi vídeo ou foto. Montando umas tendas, né? Isso, Para as tipo, meninas. uma no barraca Covid, de né? tenda. Na época do Covid. É. E aí eu falei, pô, cara, Giba, que top essas barracas e tal. Ele falou, meu, vou mandar aí 2 aí para seus filhos aí. E aí a Giba mandou, chegou lá em casa, a gente montou e foi super bacana, porque no meio do Covid a gente as crianças estavam pilhadas e aquilo foi uma forma de dar uma desestressada. Foi muito bacana. É isso aí, obrigado, gratidão por isso. Isso, tamo junto. Cara, me vejo como empreendedor desde moleque, né? Então, e agora, depois que a gente vai conhecendo um pouco sobre o que é ser um empreendedor, que a gente vai começando a compreender melhor, né? Com clareza, né? Mas, cara, desde os meus 12 anos de idade, eu já comecei a criar soluções. Então, eu sou filho da Dona Dinha, como ela é chamada lá na minha quebrada, e minha mãe sempre foi uma mãe solteira, né?
Então minha mãe saía de casa às 5 da manhã e chegava às 8 da noite para poder conseguir o sustento para minha família. Então a gente moramos desde depois que eu casei, mas até me casar eu morava na casa da minha avó, tinha um cômodo na parte de cima, era um quarto que morava eu, minha mãe e minha irmã, né? Então não tinha banheiro e tal, não tinha cozinha, então a gente se virava naquele cômodo ali. Então dentro do mesmo cômodo a gente fez tudo. Então a gente fez um banheirinho, a gente fez uma mini cozinha e ali a gente se virava. E só que minha mãe tinha uma limitação, que o que ela Claro. conseguia trabalhar era pra gente comer e se vestir. E no caminho eu vim conversando com o Bruno, que tá aqui comigo, meu mano, e aí eu falei pra ele, cara, era muito louco, porque nunca faltou, assim, a comida, mas a gente só tinha mistura uma vez por semana. Então arroz e feijão era o que a gente comia. Controlado ali, né? E aí no final de semana a gente conseguia comer uma mistura e tal, que minha mãe conseguia trazer, minha avó gerava e tal, uma carcaça de galinha, alguma coisa assim nesse sentido. Então eu comecei, eu falei, cara, preciso. Os moleques da minha rua, tudo jogando fliperama, tudo tomando tubaína. Então eu falei, cara, preciso me envolver com essa parada, eu preciso arrumar uma grana. E aí, com 12 anos, eu comecei a vender alho. Vender alho. Vender alho, porque o cara do barzinho que tinha lá, a gente chamava aquela máquina de fliperama. Então a gente gostava de comer fofura, tomar tubaína. Então a tubaína ele jogava dentro de um saquinho. Para não quebrar a garrafa, jogava dentro do saquinho, colocava o canudo, amarrava e entregava pra gente tomar. E jogar fliperama. Então eu falei, cara, não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro. Aí o cara, que era mais empreendedor na época que a gente, falou, cara, vende meus alhos, que o que você vender de alho eu transformo em tubaína, fofura e ficha da. Uma permuta. Cara, e aí a gente saímos pra rua, vendia alho E aí o dia vendia inteiro, na vendia rua. muito, vendia na rua, porta a trânsito. Entrava pra dentro das quebradas, das favelas e tal, e a gente ia vendendo. E rolava. Então dali eu comecei a gostar desse negócio de venda, de fazer, de gerar e tal. E aí depois, pô, fui trabalhar como feirante. Na verdade, na minha quebrada, lá na comunidade, tinha aqueles caminhãozinhos que passava nas ruas vendendo fruta fruta nos caminhões. Então eu levantava às 3 da manhã, ia pro Ceasa junto com o cara que era o dono do caminhão, carregava os caminhões, né, o caminhãozinho, e saía na quebrada vendendo, né, vendendo mexerica, todo tipo de fruta. E aquela grana que eu pegava, eu ajudava minha mãe, uma parte, outra parte eu ia pra rua jogar fliperama e tal. Naquela época era isso, comer um fofura, empinar um pipa e tal. Então a gente tinha que se virar porque minha mãe não tinha condição de ajudar a gente. Só que teve um período, Giba, bem, bem difícil, porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a gente está conectado, né? Eu acho que o ambiente, ele tem muita influência. Tem muita influência sobre a gente, muita influência. Então, lembrando, eu nunca morei na favela, mas eu morava na rua de trás da favela, então numa comunidade periférica, que tinha um tráfico muito pesado, né? Mas a gente não precisava roubar, porque a gente tinha comida, a gente tinha o arroz e feijão, entendeu? Sim. E não faltava nada, assim, a gente tinha o basicão. Sim. Só que no ambiente que a gente estava, era um ambiente com muito movimento de drogas, de tráfico e tal. E a gente via os malucos, tipo, andando com os tênis da hora, com umas roupas da hora. E aí você vai crescendo. Então você tá com 12, 13. Tudo aquilo, né? E aí 12, 13 não tá muito conectado e tal. Até 12 anos de idade eu tava jogando fliperama. Sim. Só que tem uma idade, quando você chega ali com 13, 14 anos, você já começa a falar, pô. E aí eu comecei a curtir balada muito novo. Então, sei lá, tinha 15 anos de idade, já tava na balada, falsificando o RG pra entrar nas baladas. Uhum. Então o ambiente que eu tava ali começou a me impulsionar muito a ver esse tipo de coisa. Eu comecei a olhar, comecei a ver o tênis dos caras, a roupa dos caras. O cara tá com o Nike Shox, você tá com o Quixote, né? Tá isso. Com Bamba. Então, pô, na minha época, quando a gente tava destacando ali, os caras andavam muito de Lecheval e Tiger Gel. Eram os dois tênis que eram da moda e tal. E a gente andava de conguinha. Quem não tava com aquilo tava fora, isso, né? Então a gente andava de conga, aquele conga cabeção. Sim. E aí os caras estavam andando com aqueles tênis mais da hora. E eu falei, cara, pô. E aí eu comecei a me envolver com os caras do basquete, que eu joguei basquete durante muito tempo na minha vida. E aí, cara, os moleques do basquete eram o Jordan. Mas aí o Jordan tava muito além da minha realidade. Pô, eu falei, cara, eu quero isso.
Um Tiger Gel. Eu quero um Tiger Gel, eu quero... Nem era o Jordan, não, um Tiger Gel. Eu queria o Tiger Gel e eu queria o Lecheval. E aí, cara, eu me lembro que num Natal é muito marcante pra mim, tá? Natal é uma época que teve muitas transformações na minha vida. E no Natal, meus primos ganharam. Teve uma época que... Lembra daqueles brinquedos Lango Lango? Óbvio. Então, maravilhoso, né? Que os bracinhos e tal. E meus primos ganharam essa parada. O Lango Lango. O Lango Lango. E aí eu chamei pra minha mãe e falei, mãe, pô, quero o Lango Lango. Minha mãe falou, filho, não dá, né? A gente vai te dar aí um carrinho que não era aquele de fricção, era um carrinho normal e quando eu ganhava. Porque minha mãe era sozinha pra cuidar de mim e da minha irmã. E aí, cara, eu falei, não, quero o Lango Lango, cara. Quero o Lango Lango, quero o Lango Lango, quero... E aí, cara, eu comecei a entrar em vários conflitos. Pô, por que meus primos têm? Por que eu não tenho? E aí minha mãe não tem condição de ter, me dar. Então eu comecei a me provocar de ter as paradas. Entendi. E aí foi quando eu tive a minha primeira oportunidade na vida, que foi vender. Aí na minha quebrada tinha uma pessoa da minha família que fazia um movimento de tráfico. Uhum. E aí tinha uma parada de você começar a vender ali, fazer uns aviãozinhos. E aí eu me conectei com isso e falei, cara, eu vou nessa, vou ver qual é que é. E eu sempre fui um cara muito expansivo, muito começando como aviãozinho do tráfico. Isso. E aí eu comecei, comecei a pegar 5 papel e vendia 5, ganhava 1. E aí essa era a troca. Então você vendia 5 e ganhava 1. E aí, cara, eu comecei a me conectar com essa parada. Então eu comecei a vender. E aí eu identifiquei que na escola era o negócio que me dava muita grana. Era tipo shopping center, né? E aí eu comecei a vender, e aí eu levava para a escola, vendia, comecei a fazer aquele movimento. E aí eu tive o primeiro contato, porque tinha uns camaradas meus que me chamaram e tal, e obviamente que a gente não usa nada que a gente não queira, mas sim, a influência é muito perigosa. Claro. E aí os malucos, cara, vamos fumar um baseado e tal, e vamos fumar. Falei, cara, vamos ver qual é que é, fumei, gostei. E aí fiquei me envolvendo com aquilo. Então, com meus 14 anos de idade, já estava ali vendendo, bem raso ainda, e comecei a usar maconha, comecei a fumar maconha, e eu sempre tive medo de passar da maconha. Sim. Porque os caras da quebrada que vendia junto comigo, apanhava muito dos caras, porque os caras começaram a usar, e aí os caras, tipo, na hora de prestar conta, não tinha para devolver. Claro, entendeu? Claro. Então você saía com 5 para vender ou com 10, você tinha que... Põe pro negócio. No mínimo você tinha que voltar com 8, porque o 2 era seu. Sim. E aí os caras começaram a usar muito, e eu vi os caras apanhando muito. E eu tinha medo de apanhar. Eu falei, cara, então eu vou ficar só na maconha. Nunca vou chegar aí, né? E já era. Então, cara, e aí isso 14, 15, 16, 17... E isso estava me levando a uma vida muito difícil, muito complicada, onde eu não tinha mais tempo de ficar em casa. Então eu ia para casa só na sexta-feira, eu me lembro. Na sexta-feira, porque eu ia tomar banho, para poder, depois da sexta-feira que eu tomava banho, sair para a favela, para as baladas. Os outros dias você ficava na rua vendendo? Ficava na rua vendendo, e aí tinha um camarada nosso que também estava ali no movimento com a gente dormia na casa dele. Entendi. Ou quando a gente ficava na rua. Então eu me lembro que quando eu passo na rua da minha mãe, me traz essa lembrança, né? Que tinha na rua de cima da casa da minha mãe, tinha uma Brasília amarela, toda depenada, sem roda, sem nada, e a gente ficava sentado em cima da Brasília, fumando maconha e tomando conhaque. É isso que a gente fazia. E aí, cara, durante anos, né? Então eu dei muito trabalho para minha mãe na escola e tal, e eu me vi um jovem muito rebelde, assim, porque o grande problema que eu tinha era a ausência do meu pai. Sim. Né? Então eu sempre me perguntava por que meu pai foi embora. E aquilo me gerava muita angústia e tal. Um sentimento de rejeição, de abandono, né? E aí, cara, aquilo que eu comecei a viver ali com a droga, com aquela venda, eu comecei a me encontrar. Falei, cara, aqui eu me dei bem, aqui as pessoas me acolhem, e eu consigo gerar minha grana. Sim. Então, tô bem aqui e tal. E aí, a gente começou a fazer pequenos delitos. Porque aí, pô, a gente... Uma coisa vai puxando a outra, né, Aaron? E aí, assim, tô falando por mim e no contexto que eu vivia. Claro. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome, sabe, Giba? Porque eu consumia muito aqueles filmes americanos de tráfico, de
grupo sabe, de facção. Então eu me via naquela parada de andar com uma arma na cintura e sabe, de vir com aquela galera e tal. E Você aquilo... assistia essa parada, aquilo te inspirava e você tava, tipo... Tava conectado envolvido com aquilo. Isso. Então eu nunca fui muito além disso, de chefiar o tráfico, eu tinha muito medo. Eu estava naquele momento onde eu vendia, consumia, fazia pequenos delitos, então roubava um mercadinho, roubava uma lotérica, e é ali que a gente está vivendo. Só que isso começou a gerar muitos problemas familiares para minha mãe, para minha família. Então minha família no final do ano sempre se encontrava, né? Então meus tios, eu tenho 11 tios. Reunia todo mundo. Reunia todo mundo, E eu tenho, sei lá, acho que eu tenho uns 30 primos. Caramba! Sim. E aí a gente se reunia no Natal e tal. E eu me lembro, cara, que num dos últimos natais que eu tive uma virada de chave, eu estava muito envolvido com as drogas, tal, só voltava uma vez por semana em casa. E aí, nesse Natal, um dos meus tios, a gente estava sentado na mesa e tal, conversando, e um dos meus tios falou assim para minha mãe, Edinha, você tá fadado ao fracasso. Falou pra sua mãe. Minha mãe, e eu tava do lado e tal. Na mesa, sim. Na mesa. E aí minha mãe falou, por quê? Minha mãe, tipo assim, minha mãe é muito expansiva, muito brincalhona e tal. E ela falou, por quê? Ela falou assim, porque você foi fadada a criar um filho vagabundo que vai se tornar um ladrão. Nossa. O futuro dele é a cadeia ou a morte. E uma filha que vai se tornar uma vagabunda. Nossa! E aí, cara, aquilo foi muito forte, assim, pra mim naquele momento, sabe? E minha mãe começou a chorar e levantou da mesa e saiu. E aí, acabou o Natal pra mim ali, E aí cara, isso minha foi família. No Natal? No Natal. Nossa. E aí eu fui pra rua, cara, eu lembro que na noite eu bebi muito, fiquei mal. E aí eu comecei a refletir sobre, cara, o que eu tô fazendo, gerando pra minha mãe, por que sabe? Esse cara tá com essa visão, né? Mas eu sei que eu era o provocador daquilo ali, porque as minhas atitudes tava fazendo com que as pessoas que estavam ao meu redor enxergassem aquilo de mim. Claro. Mas eu queria mostrar para eles que eu não era aquilo. Eu tava vivendo aquilo, mas que eu não era aquilo, né? Mas aquele choque, isso foi muito difícil. Depois de uma semana, 2 semanas, eu lembro que minha mãe, cara, eu cheguei em casa, eu tinha sido expulso da escola, tava um caos, assim, porque eu queria mostrar pra eles que eu não era aquilo, mas o sentimento que eu tava era de muita revolta. Sim. E aí eu falei, cara, já que eles acham isso de mim, aí eu vou escrachar. Vou chutar o balde. Cara, e aí eu me lembro que teve um dia que eu cheguei em casa e minhas malas estavam prontas, cara. E minha mãe tava me esperando na porta de casa e ela falou assim, acabou. Suas malas estão aqui, eu não quero mais saber de você. E eu me emociono porque foi muito treta, foi muito punk, porque minha mãe falou assim, e eu sei que não foi ela, assim, o sentimento, eu acho que era o momento que ela estava vivendo. Ela disse assim pra mim, maldita foi a hora que eu te gerei. Cara, aquilo pra mim, assim, aí eu lembro que, sei lá, tinha uma mochila, 2 bolsas, não lembro, cara, botei aquilo nas costas, cara, e fui embora. Sem rumo, né? Caramba. Mas o meu problema não era onde eu ia morar, era o que eu tinha gerado pra minha mãe. Porque minha mãe é uma guerreira. Minha mãe é uma mulher que, E pra uma mãe, né, Aaron? Pra uma mãe tomar a decisão de botar um filho pra fora de casa, né, cara? Que o bicho pegou pesado, cara, mesmo, né? E aí aquilo, tipo, era assim, cara, por que eu fiz isso com a minha mãe? Porque minha mãe, como eu disse, minha mãe era guerreira. Minha mãe era aquela mulher. Minha mãe trabalhou a maior parte da vida dela como costureira. Uhum. Então, no dia do nosso aniversário, minha mãe fazia aqueles bolos com muito glacê, né, como que a gente tinha, e minha mãe a gente não tinha como comprar roupa. Então, minha mãe fazia minhas roupas. Então, eu lembro que eu vejo fotos assim, tipo, minha mãe pegava os retalhos de onde ela trabalhava, cortava. Eu lembro que minha mãe tinha uma tesourona assim de madeira, ela tem essa tesoura até hoje. E eu lembro minha mãe em cima da mesa da minha avó, ela vinha, me media e fazia um molde, cortava e fazia as nossas roupas, a minha e da minha irmã. Que legal. Pra nunca faltar o que a gente precisava naquele momento ali. E aí, cara, quando eu vi que eu fiz isso com a minha mãe, cara, eu lembro que eu fiquei uma semana fora, assim, dormindo na casa desse meu amigo e tal, que me acolheu. Mas ali, cara, eu lembro que eu recebi não tinha celular naquela época, mas
Eu recebi uma mensagem, eu não lembro quem foi na minha família, que foi na casa desse meu amigo e falou, cara, seu tio quer falar com você. Aquele tio que falou pra sua mãe. Não, um outro tio. Um outro tio. Um outro tio. Tá. E aí esse meu outro tio, que a esposa dele era, e ele também, mas a esposa dele era quem cuidava de mim, porque eu sempre fui um jovem muito rebelde, com muito trabalho, e minha mãe começou a pedir para eu passar por psicólogos. E essa minha tia, que era que me levava nos psicólogos e tal, e que na última escola que eu fui expulso, minha mãe falou assim, ó, nunca mais eu te cadastro em nenhuma escola. Chega. Caramba. Eu tinha sido expulso, sei lá, umas 7, 8 escolas. Nossa. E aí essa minha tia, cara, ela foi na escola, procurou uma escola para mim, ela assinou um termo de responsabilidade dizendo assim, eu me responsabilizo por ele. E aquilo foi, cara, aí eu falei, cara, além, porque a gente sabe que a nossa mãe acredita na gente, Sim. mas naquele momento, foi o primeiro momento que eu falei assim, alguém acredita em mim além da minha mãe. Só que esse meu tio mandou um recado dizendo assim, fala pro Fernando, porque eu chamo Aaron Fernando, e todo mundo da minha família chama de Fernando. Falou, fala pro Fernando, que lá na minha empresa tá pegando e que eu quero que ele vá trabalhar comigo. Caramba, recebeu um convite de Cara, trabalho. eu falei, não, cara, alguém acredita em mim. E foi quando, cara, aquilo mexeu dentro de mim, mexeu comigo. E aí eu fui falar com meu tio, lembro que eu andei da casa da minha avó até a casa do meu tio, que era longe. Fui lá e aí meu tio falou, cara, vamos lá e tal. Pô, eu ganhava uma grana vendendo droga. Sim. E eu fui pra ganhar, sei lá, cara, vamos falar hoje assim, 500 conto. Cara, tudo bate. Mas eu falei, mas eu vou, cara, porque alguém acredita em mim. Então eu comecei a trabalhar, posso fazer marchandagem, né? Pode, claro. Eu fui trabalhar na Armarinho Fernandes. Armarinho Fernandes, sensacional. Como repositor de utensílios ali. E fui trabalhar com meu tio, cara, fazendo reposição dos materiais que ele vendia e tal. E aí, eu lembro que eu trabalhei lá 3 meses. 2 meses e meio, 3 meses e tal. Cara, foi os melhores 500 contos que eu ganhei na minha vida. Sabe por quê? Porque eu trabalhei o mês todo e eu ganhei aquela merrequinha, mas eu pude gastar aquilo de cabeça erguida, cara. Que era uma grana que eu lutei para trabalhar. O lance nem era os 500 pau, Não né? Mas era. A dignidade de alguém olhar e falar, pô, o cara tem valor, quero você aqui, né? Cara, e aí a primeira coisa que eu comprei 2 coisas. Eu comprei com o dinheiro que eu fui ganhando. Eu lembro que eu comprei uma cozinha para minha mãe, que custou o dinheiro do meu mês inteiro, foi R$500. A cozinha, eu comprei a cozinha para minha mãe, aquela cozinha de ferro, sabe? Sim, de antigamente. Sim. Comprei pra minha mãe, que a dela tava caindo, e eu comprei um Lecheval. Um Lecheval. Cara, um Lecheval cano alto. Que aí eu falei, mano, era verde fluorescente. Eu falei, cara, tô abalando. Aquilo gerou dentro de mim, assim, cara, dá pra comprar as coisas com trabalho honesto. De um trabalho honesto. É mais difícil, é mais doloroso. Cara, eu odiava levar marmita. Sim, eu tinha que levar marmita. Mas aquilo era uma satisfação enorme pra mim, que eu não precisava me esconder mais. Você tá na correria, pô, sabe, a gente brincava que a gente tinha medo. Em paz, a gente tinha medo do carro preto. Chegava carro preto na quebrada, vidro sulfilmado, a gente corria. E aquilo não gerava paz. Então, eu sei que eu sempre fui um cara muito bunda mole. Eu não fui aqueles caras psico. Eu era muito bunda mole. Então, eu sabia que aquilo não era pra mim. Sim. Mas eu tava vivido ali, tava me envolvendo e tava vivendo aquilo. Era o momento, a ocasião, né? Mas o legal foi que essa primeira oportunidade que eu tive me levou para uma segunda oportunidade com outro tio, falou que esse moleque tá dando certo. Aí um outro tio, meu tio Beto, falou, cara, lá na empresa que eu trabalho, que é uma empresa de xerografia, tá pegando. Quer ir para lá? Aí era 500 que eu ganhava, lá eu ganhava 800. Falei, opa, agora. Fui. E aí fui trabalhar de office boy. Lá trabalhei como office boy e tal. Só que aí eu já tava com uma idade maior. Eu tava, sei lá, com 20 anos já. E aí eu falava, cara, trabalhar com office boy. E os moleques que trabalhavam de office boy eram os moleques de 15, 16, Sim, 17 bem mais anos. Novinho, né? Bem mais novinho. Primeiro emprego. E eu sempre fui grandão, assim. E na época eu jogava basquete, então eu era mais corpudão, tal, fortão, do que os outros moleques. E eu tinha maior vergonha de trabalhar de office boy. Fui embora, cara. Fui trabalhar de office boy, trampando, ralando, debaixo de chuva e tal. E aí o cara da empresa olhou pra mim e falou assim, cara, esse moleque... E ele me chamava de Michael Jordan. Nada a ver. Nada a ver. Mas é porque eu gostava muito de basquete. Sei.
E aí esse cara se apaixonou por mim, o dono e tal. E aí teve uma oportunidade para trabalhar, porque aí essa empresa, ela tinha polos de xerografia dentro das empresas, porque as empresas Sim. terceirizavam. Sim, tipo uma unidade lá, né? Isso. E aí ele falou, cara, aprende. Aí eu sempre fui um cara curioso. Sou curioso. Eu vejo que eu sou um cara curioso. Assim, vejo que eu não tenho grandes habilidades, mas eu sou um cara curioso que eu aprendo essa parada. E aí eu falei, cara, eu quero aprender a tirar. Eu lembro que era encadernar, sabe? Xerografia é uma copiadora, Uma né? O lugar que tira fala, tira uma xerox. cópia para mim. Isso. Xerox, né? Exato, é. Isso. E aí eu aprendi a fazer ali encadernação, que era colocar Aquele aquele espiral, espiral né? e tirar a xerografia. Nossa, aprendi rapidinho. Bombava isso no passado. Bombava, né? cara, bombava. E aí tinha uma empresa, que é a Votorantim, Sim, que Cimentos. a Votorantim Cimentos, e que dentro do prédio da Votorantim tinha uma unidade que chamava CBA, que era a Companhia Brasileira de De Alumínio. alumínio. Cara, Sim. aí Família. fui trabalhar lá, parada louca. Com a xerografia. Com a xerografia, né? E aí fui trabalhar dentro da Companhia Brasileira de Alumínio com a xerografia, mas depois de, sei lá, 6, 8 meses, uma mulher chamada Márcia, que eu gravo o nome dessa mulher até hoje. A Márcia, todo dia, ela chegava lá, ela ia tirar cópia lá do departamento pessoal, e ela falou assim, menino, por que você não veio mais arrumadinho? Eu falei, como assim? Porque tinha um uniforme lá, né? E a empresa era naquela época que todo mundo ia de terno e gravata. Ela falou, vem mais arrumadinho, vem com uma camisa social, com a calça. Ela era do RH, Era Márcia. do RH. Eu falei, E você era da xerografia. Nada a ver da nada CBA. A ver, nada a ver. Prestador, Cara, né? de tanto que essa mulher me pressionou, eu falei, mãe, compra uma camisa pra mim? Aí eu fui lá na Dorinhos, comprei as camisas e comecei. Cara, quando eu cheguei porque a gente ia para a empresa da xerografia e de lá era ali no Largo do Aroche. Sim. E eu ia até ali o CBA. A CBA, que era ali no centro ali. Sim. Primeiro você ia na empresa e depois você ia pro cliente. Deixava a marmita lá e depois ia pro cliente. É pertinho e tal. E só para entender, você ia de camiseta. Ia de camiseta. Tá. Só que aí eu comecei a ir de camisa. Cara, quando eu cheguei na empresa dessa que eu ia pra colocar minha marmita, cara, os moleques tiraram uma onda. Ó, o pastor tá tirando, olha lá, seu otário. Vai pregar. Mano, cara, e aí... Ainda chegando com a marmita, parece uma bíblia, né? Eu fiquei revoltado. Falei, não quero mais saber desse bagulho, amanhã eu não vou. Cara, quando eu cheguei lá, essa mulher falou, nossa, como você tá lindo. E as pessoas que estavam lá, que trabalhavam lá, começou a... Prestar atenção parabéns, você tá bonita, elegante. Aí eu falei, cara, vou vencer essa parada. E comecei social. Cara, sei lá, deu 6, 8 meses, essa mulher me veio e falou, cara, tem uma oportunidade aqui na CBA para ser office boy aqui, no correio interno que a gente tem, e a gente queria te contratar como funcionário da Votorantim. Cara, nossa! Aí soltando esse cara, eu fui pra casa naquele dia gritando, chorando e tal, foi muito louco aquela sensação. E aí trabalhei... Aí você virou office boy da CBA. Da CBA, da Companhia Brasileira de Alumínio, que era o grupo Votorantim, e comecei a trabalhar. Que é uma baita empresa, empresa gigante, Foi a empresa que eu benefício, salário legal. Trabalhei 6 anos de lá. 6 anos. E aí, muito louca a parada, porque eu me tornei office boy interno, e depois de 4 meses que eu tava lá, o moleque que era o office boy, que era o que a gente chamava office boy da diretoria, que só fazia serviço para a diretoria, foi promovido. Quem os caras colocaram para ser office boy da diretoria? O Aaron. Chama o Negão. Eles usavam de chamar o Negão. E aí eu fui ser office boy do Dr. Antônio Amiro de Moraes. Jesus! Cara, eu trabalhava com ele. Cara, assim, uma entidade. Pegava elevador com ele, tal, ia na casa dele, levar documentos e tal. E era muito louco, assim, pô, um moleque que não tinha nada, não tinha experiência nenhuma. Você tem que estar ali. Tá trabalhando com uma das famílias mais ricas do país, um grande empresário, super ético, super transparente. Cara, é um cara simples. Assim que a gente brinca que ele chegava e ele tinha um elevador privativo, mas ele fazia questão de ir pro elevador principal. E aí quando o segurança não, doutor tá chegando e tal, ele falou, não, deixa todo mundo. Ele entrava com todo mundo no elevador, dava bom dia para todo mundo. E é muito louco, porque eu ia levar correspondência na casa da Regininha. Regininha, que é a filha dele. Sim. E depois de mais de 15, 20 anos, eu encontrei ela no avião, indo para a Favela Marte, lá na favela da Amandinha, e falava assim, cara, Regininha, eu era office boy e ela entregar
documento lá na sua casa. Então, você vê como o mundo é muito louco. Dá muita né? volta, né? Muito louco. Então, dali, cara, a Votorantim falou para mim assim, faz faculdade, que a gente paga metade da sua faculdade, e a gente vai te ajudar. No momento que você tava lá de office boy. No momento que eu tava como office boy. E aí, cara, eu falei, cara, vambora. Não sabia nada. Ninguém da minha família tinha feito faculdade. Né? Minto. Somente um tio meu. Porque, assim, são 11 filhos, os 10 filhos trabalhavam e o mais novo, eles ajudavam investia no estudo do mais novo. Sim. Então, ele fez faculdade. O lado branco da minha família todo fez. O lado preto, que eu fazia parte, ninguém tinha feito faculdade. Então, foi muito louco para mim fazer faculdade assim. Então, eu fui fazer faculdade. Meu sonho era fazer direito. Os caras pagavam metade, você metade. Mas minha grana não dava como office boy. Sim. Então, o que eu fazia? Conversei com o cara da onde eu era antes, da xerografia. E aí, eu entrei na faculdade, fui fazer administração de empresas, minha primeira faculdade, que depois eu fiz planejamento estratégico, fiz faculdade, e aí, como que eu pagava a faculdade? No curso de administração, eles precisavam de livros. Cara, os livros eram caros. Aí o que eu fazia? Pegava o livro de um cara, ia lá na copiadora, fazia mais barata, e o dinheiro que eu ganhava nessa transação, eu complementava. Você inventou o aviãozinho das cópias. Exatamente. É isso que eu fiz. Cara, fiz minha faculdade, e aí quando eu estava para me formar, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar na Siemens Brasil. Na verdade, eu fui para Ricoh. Ricoh impressoras. Fui para Ricoh. Na parte, aí eu fui promovido. Então, de office boy, fui promovido para a área de controladoria da Votorantim, trabalhei um período, me destaquei, e aí fui trabalhar na área de controladoria da Ricoh, me destaquei lá também, e aí eu tinha um sonho de trabalhar na Siemens. Né? Eu queria trabalhar na Siemens e tal. E aí teve uma oportunidade de eu trabalhar lá. Empresa alemã de telecomunicações. Exato, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu fui para fazer um trabalho temporário de Sarbanes-Oxley. Foi para trabalhar na lei SOX. Sim. Né? Cara, eu lembro que eu fui para entrevista, aí o cara falou assim, eu lembro como se fosse hoje, né? O cara falou assim, você sabe trabalhar com a lei Sarbanes-Oxley? Aí não, com SOX. Aí eu falei assim, é um sistema? Ele falou, não, é uma lei. Cara, não sei, mas eu posso te pedir uma coisa? Me dá 6 meses, que eu vou ser o melhor nesse negócio. O cara olhou pra mim assim, eu lembro que o Luiz Carlos, ele parecia um índio, assim, cabelo bem... Ele era aqueles caras bem certinho, assim, sabe? A gente brincava que quando ele escovava o dente no banheiro, ele fazia assim. Ele é muito certinho, ele era. E aí ele me deu uma oportunidade. Que legal. Me tornei auditor de SOX. Mesmo você não dominando SOX, você falou pro cara, me dá que eu vou ficar bom nisso aí, o cara te deu uma chance. Aí fui estudar quem foi Michael Oxley, Paul Sarbanes. Como é que os caras criaram o negócio lei, todo. o que era, como que era a empresa de capital aberto, que eles entravam na... Cara, fui estudar. Então fui fazendo auditoria de SOX. Aí a Siemens naquele ano estava implantando a parte de compliance, então eu fui ajudar a implantação de compliance na área de gift donation, e aí fui embora, cara. Minha trajetória foi ali. A Siemens foi o ápice assim, da minha vida profissional. Tô falando isso aí 2010. Empresa 11, privada, 12, né? Empresa privada. Então foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi quando eu entrei para ser temporário e saí de lá depois de 6 anos como coordenador na área de ativo imobilizado. Então eu cuidava de uma área de ativo imobilizado, tinha uma equipe gigante e tal, cuidava de uma área de ativo muito grande, então viajava o Brasil inteiro e tal, para poder fazer auditorias na parte de depreciações. Então foi muito incrível assim, essa área. E eu me lembro, Giba, que eu estava no Rio de Janeiro. Fui fazer uma auditoria no Rio de Janeiro. Na auditoria, assim, eu cuidava da área de ativo imobilizado, e no ativo imobilizado a gente tinha que... As áreas de negócio da Siemens precisava informar quando eles compravam ativo imobilizado para a gente poder iniciar o processo de depreciação. Uhum. E aí tinha algumas áreas de unidade que não queria que aquela despesa caísse para eles, né? Então eles demoravam para informar. E aí eu ia
para quando era grandes máquinas de 1 milhão, 2 milhões e tal, que a depreciação era alta, eu ia em loco ver se realmente a máquina não estava sendo depreciada, não estava sendo em uso. E eu lembro, cara, que eu estava no Copacabana Palace, na área executiva, e eu estava parado, assim, tomando café, e, cara, só tinha executivo naquela área, não tinha nenhum negão, só eu. E aí eu estava parado assim, falando assim, e eu estava agradecendo a Deus, dizendo, Senhor, obrigado por eu estar aqui, por eu, sabe, ter chegado até aqui, pô, era pra eu estar morto. Eu tinha certeza, Giba, que eu ia morrer com 20 anos de idade. Tinha certeza, Caramba. porque muitos dos meus amigos morriam com 21 Sim, anos. sim. Era o caminho natural, né? Era o caminho natural. Mas, em contrapartida disso, eu estava cuidando de 35 crianças e 8 jovens. Então eu tinha ali uma parte religiosa que eu curtia, que eu estava envolvido, e que a gente pegava 35 crianças da comunidade para comer. Então a gente levava elas de domingo na igreja, dava comida para elas e dava aula de música. Não tinha, nesse momento, não tinha uma sede, não tinha nada. No domingo, 35 crianças até uma igreja, um grupo de amigos dava Pra comida ajudar para essas pessoas. crianças, para ajudar pessoas. E como eu tinha me destacado na vida profissional, eu tinha um grupo de 8 moleques da igreja que eu falava de mercado de trabalho. Cara, vocês precisam se destacar, crescer e tal. Os moleques via que eu tinha me destacado na vida profissional e tal. E eu estava lá. Minha esposa tinha acabado de ganhar neném, gêmeos, e a gente estava no melhor momento da nossa vida financeira. Tipo, cara, um ápice. E aí, cara, eu tava lá no Copacabana Palace e tal. Giba, é muito louco, porque eu não sei explicar o que foi naquele dia. Tá? Isso aqui, hoje eu entendo que foi uma chamada de Deus, um propósito. Sim. Então eu tava tomando café, e aí eu tava agradecendo a Deus, assim, porque eu via o morro, assim, tinha aquelas vidraças, tava vendo o morro, eu tomando café e tal. E ali, cara, eu ouvi uma voz clara dizendo assim pra mim, o seu tempo aqui acabou. E aí eu olhei pra trás e falei, cara, alguém tá me sacaneando? Nossa. E aí eu olhei pra trás e nada. Arrepia, mano. E aí eu falei, cara, que coisa maluca. E aí eu falei, cara, meu tempo aqui acabou, como assim, cara? E aí terminei minha auditoria, voltei pra casa e tal. E aí foi quando eu voltei pra São Paulo. Aí a Siemens me fez uma provocação para eu ir pra Alemanha, ficar não lembro se era 8 ou 9 meses fazendo um curso lá, para eu voltar num cargo de gerência pra cá. Como que eu faço? Minha esposa com 2 filhos, com 2 bebezinhos, recém-nascidos. Tinha essas crianças que eu tinha uma paixão muito grande para elas e tal, e eu entrei num momento de conflito. De conflito. Cara. Falei, agora? O que eu vou fazer? E aí, cara, eu me lembrei daquela voz que tinha falado que meu tempo ali tinha acabado. E aí, falei pra si mesmo, não dá, tal, e depois dali, sei lá, de alguns meses eu fui demitido, porque eu não... Eles colocaram uma outra pessoa no meu lugar e tal. Vambora, vida que segue. E aí eu falei, cara, vou buscar emprego. E aí fui fazer um amigo meu que tinha uma consultoria, tem uma consultoria, ele me chamou para ser consultor na área de contas a pagar e contas a receber e tesouraria. E fui trabalhar com ele numa rede de farmácias, que hoje é uma das maiores patrocinadoras nossas aqui, a rede de farmácia Promofarma. E tô trabalhando na Promofarma, e aí, em contrapartida, eu comecei a ter mais tempo, falei, cara, vou ajudar a comunidade. Vou dar mais atenção para aquilo que eu já fazia. Ajudava ali para construir um barraco, fazia uma festa do Dia das Crianças dentro da comunidade, comecei a dar mais volume nesse negócio. E aí, essa dona da farmácia falou, cara, você faz um trabalho legal, né? Você faz um trabalho bonito na favela e tal. Pô, por que você não... Ela faz um trabalho legal, porque eu sempre pedia dinheiro para ela, para realizar as festas. Sim. Falou, cara, eu recebi um vídeo de um cara que tem tudo a ver com você. Eu falei, é mesmo? Ele falou, cara, mas esse cara é louco. Eu falei, já vou te adiantar, esse cara é louco. Eu vi um vídeo dele, é muito maluco esse cara. Então, vê esse vídeo aqui. De que era o vídeo? Edu Lira. Cara, esse cara é louco, é muito bom. E aí, cara, ano de 2018, no mês de outubro, novembro, eu vi o vídeo desse cara, chamado Edu Lira, e uma chamada dizendo 2018. 2018. Ele falou assim, e uma chamada dizendo o seguinte, a Regiane Falcões
está acelerando, está iniciando o processo de aceleração e nós vamos abrir as 6 primeiras unidades aceleradas para Gerando Falcões. Cara, ela falou, entra nesse negócio. Eu não sei o que é ONG, não sei o que é trabalho social, não sei o que é nada, não tenho sede, não tenho nada. Não, mas você tem a ver. E eu tinha um sonho, cara, de ajudar as pessoas, ajudar os moleques da comunidade, da favela e tal. Cara, resumindo, eu corri, abri o CNPJ, porque na época tinha que ter um CNPJ. Sim, para participar, né? Me inscrevi e fiz um projeto. Montei um projeto ali, cara, e pum, submeti. Cara, mês de novembro, quem chega lá para me entrevistar? O Edu? Não. A Valentina? Lê Maestro. Lê Maestro chega lá para me entrevistar e tal. E aí, irmão, o Lê Maestro vai lá e pergunta, começa a entrevistar e tal. Cadê sua sede? Eu falei, cara, não tenho. Vou te levar pro dentro da favela. Aí levei ele pra dentro da favela, mostrei a comunidade e tal, e falei pra ele do sonho. Resumindo, irmão, dezembro, eu recebi uma notificação dizendo, Aaron, você foi aprovado. Nossa! E aí, do meu dilema, que eu falei, cara, eu não sei o que é ONG, irmão. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver e tal. E aí eu posso dizer assim, Giba, que eu me encontrei empreendedor social com a Gerando Falcões. A gente tinha 35 crianças que a gente ajudava, 8 jovens. E a Gerando Falcões me ensinou tudo, irmão. Tudo. Que assim, legal. Tudo que eu sei, bacana, tudo que eu sou como empreendedor social foi esses caras. E o Edu, assim, me apoiou muito, o Maestro me apoiou muito, mas eu acho que a maior riqueza da Gerando Falcões é o ecossistema. A maior riqueza que a Gerando Falcões construiu, porque eu lembro que em 2019, janeiro de 2019, cara, eu me encontrei lá na sede da Gerando Falcões, um grupo, né? Mas eu me lembro mais assim, eu, Amanda Oliveira, Léo do Grito, Bruno e mais um pessoal ali, o Bruno do Capão e tal, Gilmarzinho, e a gente tinha que fazer um plano, um business plan para a ONG. Cara, foi muito louco, porque a Amanda tinha toda a expertise de favela, o Léo, e eu era um cara que eu vi do mercado de trabalho, do mercado corporativo de 15 anos. Cara, aí eu vi que assim, eu parei e eu tive que fazer a planilha. Cara, eu fiz minha planilha em 15 minutos. E a galera assim. Aí a gente começou a ajudar. Então, essa é a maior riqueza da rede. Porque a gente troca. Essa troca, né? Porque eu não sabia nada de favela. Sim, eu não sabia. Sim. Entendeu? De que impacto social. Mas a Amanda me ensinou. O Léo me ensinou. Que legal. O Bruno me ensinou. O Rafael me ensinou. Então, essa troca da rede é muito rica, cara. E aí, durante todo esses 4 anos que eu estou na rede, que a gente completou 4 anos, hoje a gente tem nós temos... Parece que você está 20, sabia? Pô, eu tô 4 anos, eu sou bebê. Eu falo que eu sou o mais velho, um dos mais velhos, mas eu sou o mais novo porque o Léo Martins, lá do Grito, já estava tocando o negócio dele há 10 anos, a Amanda há 15 anos. Então, assim, foi muito louco, foi muito bom isso. Então, hoje, a gente tem um prédio que a gente atende 730 crianças. 730 crianças em 9 oficinas diferentes. Nós temos um segundo prédio de qualificação profissional, que só esse ano a gente formou quase 1.000 jovens, empregamos mais de 200. Nós temos agora uma loja linda, um bazar social que a gente criou, eu vi no que Instagram. foi um modelo da Gerando Falcões, e agora nós estamos abrindo nossa segunda loja no shopping que a gente ganhou. Que legal, no Center Norte? No Santana Park. Santana Park. Então, cara, que legal, esse ecossistema da Gerando Falcões, cara, é uma riqueza para o Brasil. É uma riqueza para o mundo. Que legal. Entendeu? Que legal. E aí, cara, é muita coisa para 4 anos, viu, Aaron? É muita coisa, cara. Muita coisa. Eu acho que... Eu gravei um vídeo para Gerando Falcões esses dias com o Maestro e perguntaram, cara, o que é na prática? Como que é? Eu falei, cara, sendo bem transparente, cara, a Gerando Falcões, ela criou uma receita de bolo. Ponto. Cara, se você seguir a receita do bolo, dá certo. Só que você tem que ser disciplinado. Sim. Por quê? Quem gosta de cozinhar,
às vezes quer fazer as coisas de olho. Sim. Eu vou te falar que o meu primeiro ano na Gerando Falcões, eu quis fazer de olho. Cara, 2019 foi o pior ano da minha vida. Na Gerando Falcões, porque eu falei, cara, esse negócio não é pra mim. O Edu é carismático, eu sou mais truncadão, sou um cara mais fechado, esse cara não vai querer doar dinheiro pra mim, não vai me ajudar e tal. Eu queria sair da Gerando Falcões. Queria sair, eu falei, não, esse negócio não é pra mim. Mas por quê? Porque eu não queria fazer uma receita de bolo. Sim, Aí, 2020, você queria fazer do jeito do Aaron. então eu queria fazer do meu jeito. E em 2020 eu falei, não, eu vou seguir a receita do bolo. Cara, 2020 Você replicou aquilo que já tinha dado certo. Na íntegra, irmão, na íntegra. E aí foi. Cara, 2020 eu recebi dentro do Gerando Falcões tem ali uma estrutura, um processo de excelência, e eu recebi ali um selo como ONG de referência na captação de recursos. Entre centenas, né? Que foi a mais captou no ano de 2020. 2020. Me saquei em 2021. Ano de Covid, hein? 2022. Então, cara, Covid, 2020, 2021, só o Resgatando Vidas entregou 22 mil cestas básicas, 22 fora mil. mais de R$1,5 milhão que a Gerando Falcões, na captação dela, destinou para a Zona Norte de São Paulo, que foi através dos cartões. Sim. Então, assim, muitas pessoas perguntam... Cesta básica digital, isso, né? Então, como que a Gerando Falcões distribui a grana? Cara, chega para nós na ponta. Sim. Entendeu? Se não fosse o aporte financeiro que a Gerando Falcões investiu no Resgatando Vida, não existia Resgatando Vida. Sim. Eu sou muito transparente de dizer, entendeu? Eu tinha um sonho, tinha uma veia empreendedora, mas não sabia nada. Claro. E eu também não tinha grana, entendeu? Claro. Então hoje a gente tem a nossa independência financeira, a gente realizou nossos jantares. Então tudo assim, muito baseado na Gerando Falcões. Então eu enxergava na Gerando Falcões uma metodologia e replicava no Resgatando Vidas. Entendeu? Como que a gente... Eu vou visitar agora, eu vou viajar para o jantar da Amanda, vou em outro jantar, porque eu vou, olho, assisto, verifico o que está rolando, claro, e replico. Porque aprende. Eu tenho que ter referência. Eu tive, acho que não sei se foi o seu primeiro jantar, mas eu tive num que foi na Rebouças. Foi o primeiro jantar. Tive naquele, o segundo já foi maior. Foi maior, pô, a gente conseguiu 400 pessoas ali dentro. Entendeu? Então, foi muito incrível. Então, eu acho que a Gerando Falcões criou um ecossistema muito sólido e que o líder precisa seguir a receita do bolo. Entendeu? Se seguir, dá certo. Show. Porque, pô, a gente aprende ali gestão, a gente tem uma metodologia de trabalho. Então, eu implantei governança lá na minha organização. Pô, hoje a gente é uma ONG auditada, a gente tem uma auditoria independente. A gente tem a auditoria da Gerando Falcões, mas tem uma auditoria pro bono que a gente conseguiu. Então, tudo muito que a gente analisa e vê na Gerando Falcões, não só na Gerando Falcões, mas eu brinco que eu falo para todo mundo isso, que a Amanda é o meu farol. Então eu vejo a Amanda ali, eu vou atrás dela e ela vou tá seguindo, voando, né? Eu vi outro dia ela... Eu tenho que aprender, Moçambique, cara. Acho que era Moçambique, exato, né? Exato, ela agora criou África, a Nação Valquírias. Então eu acho que é muito legal isso. Então eu até postei no meu Instagram ontem, eu disse assim, não se compare com ninguém, mas tenha referências. Sim. Não procrastine, mas respeite o seu tempo. Viva o seu momento e tenha pessoas como referência. Muito legal. Então acho que a gente tem que olhar para as pessoas. Sim, então hoje eu aprendi, por mais que eu sou um cara um pouco mais, tenho 41 anos de idade, mas as pessoas que estão na rede são normalmente, a maioria são mais novas. Mas, cara, os moleques estão na minha frente. César Gouveia, pô, Cezinha é um avião na frente. Sim. Então o Léo, né? Sim. O Léo Precioso. Eu lembro que foi muito louco a minha história com o Léo. Eu tive vontade de dar umas porradas nele. Depois, se quiser cortar, corta. Porque quando a gente foi na Gerando Falcões, a gente foi passando processo seletivo. Passamos no processo seletivo, aí senta o Léo, aí fizemos uma entrevista e tal, aí senta eu aqui, aí o Léo Precioso e o Lê Maestro do lado. Não, mano, é o seguinte. Aí o Léo, então, mano, é o seguinte, irmão, ó. A gente construiu a nossa imagem, tá ligado? Agora você tá na rede com a gente, só que assim, mano, você não pode ramelar lá na ponta, não precisa ramelar, mano, é nosso nome, então tal. Mó malandrão. Eu falei, mano, esse maluco tá me tirando, mano. Pô, eu vi que ele me dá maior pavor aqui, mano, e tal. Aí depois eu brinquei com ele e falei, mano, aquele dia eu tive uma vontade de dar umas bicas em você, mano. Mas naquele dia eu entendi a importância de você cuidar da marca. Sim. Então hoje eu zelo muito pela marca do Resgatando Vida, como o Léo cuida da marca, do recomeçar, lá do negócio, da pizzaria, da oportunidade. Então, assim, eu entendi o que os caras estão fazendo. Sim. Você entendeu? Sim. Então hoje, cara, eu blindo o nome do Resgatando Vidas de várias formas. Então hoje, por exemplo, eu não posso hoje
tirar R$1 da minha conta do Resgatando Vidas sem que seja aprovado. Claro, hoje eu tenho um BPO, claro. então eu terceirizei meu financeiro, tenho uma auditoria, tenho um conselho consultivo, tenho o Otto Baumgart, que é meu padrinho, tenho outros caras que a Nancy da Promofarma. Então, assim, são pessoas que estão blindando, então a gente aprendeu a cuidar da nossa marca, né? Então hoje, cara, eu tenho uma dívida de gratidão assim, com o Edu, com a rede Não Falcões, por tudo que a gente conseguiu construir. Sensacional. Eu sei que tem muitas coisas para construir ainda. Cara, estamos terminando o tempo aqui, mas eu quero falar uma coisa que serve para um monte de empreendedor que está nos ouvindo. Olha só, você começou em 2018, correto? 2018. Aí 2019 foi pedreira, né? Aí 2021 foi Covid, cara. Milhares de negócios no Brasil quebraram. Você ficou em pé, bateu recorde de arrecadação, ganhou o selo ali como, né, a referência que quem mais arrecadou. Então, você vê que mesmo nos momentos de adversidade, se você tem a trilha, se você tem ali a receita do que tem que fazer, se você tem vontade, a parada vai, não tem erro. Tem um referencial? Cara, hoje a gente tem vários materiais na internet. Tem um podcast do Fazedores. No passado não tinha nada. Que tem várias histórias ali, como você. Gente que quebrou, que tem levantou, a Falcons. Tem a Falcons. Cara, eu não fiz a Falcons na íntegra como eu fiz depois, né? Que foi construído, porque a Falcons foi construída depois da primeira aceleração. Mas eu fui vendo. Hoje, cara, eu entro na plataforma da Falcons. Cara, não, eu dou aula lá, cara. Ensino os caras a fazer isso. Sandra Geoff me ajuda a gente demais. Então. Uma vez estava um colaborador seu, né, numa aula minha. Na sua aula, ele até falou exatamente. Então, assim, hoje as pessoas precisam aproveitar o material que está disponível. Aaron, o empresário que está nos ouvindo, pessoa jurídica, pessoa física, quer ajudar com grana, quer ajudar com consultoria, quer doar tempo, quer doar roupa, quer doar sapato para o bazar, enfim, passa aqui para essa câmera. Como que te acha, qual que é o site, qual que é o WhatsApp, enfim, porque às vezes a galera chega em informação, curti o trabalho do cara, sou da ZN ou não, mas quero ajudar, né? Então fala pra galera aí. Hoje nós temos nosso site, www.institutoresgatandovida.org.br, as redes sociais, lá no nosso Instagram e também no nosso site tem lá, onde você se inscreve para ser voluntário. Então a gente quer muito, assim, dizer que o maior ativo que a gente tem dentro da organização são as pessoas. Então muitas pessoas não tem dinheiro para doar, mas eu acho que o que a gente pode doar de melhor para uma organização social é o voluntariado. Que você pode dar seu tempo, você pode dar sua tecnologia, que você pode compartilhar. Então, entra no nosso site, pode fazer sua inscrição como voluntário, sua inscrição também para ajudar a gente financeiramente como padrinho, como doador pontual. E também ali tem uma área que é nosso negócio social, que você pode se inscrever, fazer doação de roupa, calçado, utensílios e é isso aí. O cara é um verdadeiro radialista. Vamos embora, tamo junto. Meu velho, parabéns. Eu que agradeço. Parabéns, irmão. Maravilhoso tudo que você dividiu aqui com a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço, tamo junto. Valeu.